Oi, galera do meu canal, papais e mamães que me acompanham. Eu sou Indianara, a mãezinha do Príncipe Guerreiro, e vou apresentar para vocês e contar o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse canal. A princípio, o canal existe já há mais de um ano, se eu não me engano, só que ele estava de forma privada no YouTube. E eu criei como uma espécie de guardar todos os momentos de Pedro, deixar registrado em um canal, em um local que fosse só dele, só de registros dele, só de coisinhas que eu faço pra ele. E daí em diante, algumas pessoas começaram a visualizar e começaram a curtir depois que eu deixei esse canal aberto para o público. Algumas pessoas começaram a curtir, eu ganhei algumas inscrições, poucas, mas ganhei algumas inscrições, inclusive de pessoas que não moram no mesmo estado que eu, pessoas de outro estado, que têm crianças especiais em casa, e que se identificaram com a minha rotina com o Pedro, especialmente relacionado a uma parte de atividades que eu fiz para ele. Essa apresentação também vale muito para que eu deixe claro para vocês que eu não sou pedagoga, minha formação é de enfermeira. E tudo que eu faço, pedagogicamente falando, tudo que eu faço para o meu filho é baseado nas necessidades específicas dele. Ou seja, nada vem de um padrão científico, nada vem de um profissional que realizou essa atividade para mim. Muito pelo contrário, foi em cima de pesquisas minhas realizadas na internet, ao qual eu busquei adaptar para o meu filho, de acordo com a necessidade dele. Um dos grandes motivos que eu criei o canal foi justamente por isso. Eu nunca ouvi falar sobre o problema de Pedro antes. Eu era totalmente ignorante relacionado ao problema dele, até a gente descobrir. Pedro passou por alguns diagnósticos que já foram citados até aqui num vídeo que eu citei, sobre o atraso do desenvolvimento global, onde o médico questionou, não, ele sugeriu que Pedro tinha, simplesmente sugeriu, isso mesmo, ele sugeriu, ele não deu o diagnóstico fechado, ele sugeriu que ele estava dentro do espectro autista. E para mim foi um susto. Meu filho tinha 2 anos, eu tinha levado meu filho para a consulta com ele aos 15 meses, 1 ano e meio. E nessa consulta ele deixou claro para mim que Pedro tinha um atraso e que necessitaria de todos os acompanhamentos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Desde então, eu já fui para essa consulta sabendo que tinha alguma coisa errada com meu filho. Eu não fui para uma consulta de rotina porque ele foi prematuro e porque a maternidade me orientou, não. Eu fui com meu coração sabendo que tinha algo de errado, sim. Mas com aquela esperança de que eu estava enganada por ser mãe de primeira viagem. E nesse momento, a gente descobriu nessa primeira consulta que a minha intuição não estava errada, que realmente tinha algo de errado com ele, que ele precisava passar por um acompanhamento multidisciplinar. Ele precisava de estímulos constantes para desenvolver. Nesse momento, aos um ano e meio, aos 15 meses, Pedro estava só balbuciando, Pedro não andava. E o que mais me afligia nesse momento não era nem a fala, era o não andar. Eu queria meu filho andando, meu bebê estava crescendo e não estava andando. E na família, todas as crianças da família do meu marido, porque minha família é pequena, não tem muitas crianças novinhas. Tem, mas são poucas. Que eu tivesse convívio, não. Mas na família do meu marido tem muitas crianças. E eu tive convívio com algumas delas no início do seu desenvolvimento, na sua primeira fase. E eu percebia que meu filho era bem diferente. Então eu sabia que tinha uma coisa errada, sim. E nesse meu marido também sentia, mas não falava. E a gente já foi em busca do tratamento conforme o médico tinha dito naquela primeira consulta que ele precisava. Logo aos 1 ano e meio, Pedro iniciou fisioterapia, fono e terapia ocupacional. Depois da descoberta, uns 3 meses depois, nós precisamos morar em outra cidade. Meu marido a trabalho foi transferido e precisamos nos mudar. Veio toda aquela aflição, todo aquele medo de não termos profissionais capacitados para atendê-lo, para
estar estimulando o nosso filho nessa fase tão importante, onde o médico deixou claro para a gente que esses 3 primeiros anos de vida era muito importante estímulo constante. Aí vocês imaginam a minha cabeça, né? Eu fiquei louca, eu tranquei faculdade e fui me dedicar ao meu filho. Não pensei 2 vezes, minha faculdade era um sonho para mim, mas o meu filho era a minha prioridade. E foi daí que eu resolvi trancar sem pensar, nem quis saber de continuar, não ia ter cabeça para continuar a minha faculdade. Pensem vocês comigo, eu escolhi o curso de enfermagem. Como é que eu ia aprender a cuidar do outro, deixando meu filho na mão, deixando meu filho com terceiros? Isso não entrava na minha cabeça, isso era fora de cogitação. Eu não imaginava nunca deixar meu filho com um estranho para que eu pudesse voltar a estudar, terminar minha faculdade e, consequentemente, trabalhar e deixar ele com um estranho. Isso fugia dos meus planos, não era o que eu queria. Quando nós planejamos ele, nós sabíamos que íamos ter essa necessidade de deixar ele com estranho, com a babá ou então em uma creche. Mas nos nossos planos não imaginávamos que teríamos um filho especial. E aconteceu. E deixá-lo na mão de terceiros nesse momento que ele mais precisa da mãe, do pai, do amor, do estímulo, materno principalmente, era a minha última alternativa, era deixá-lo com estranho, era a minha última opção. E daí, voltando ao início, né, no meio da nossa conversa, nós fomos transferidos. Eu fui para uma cidade chamada Paulo Afonso, aqui na Bahia. E para todos os meus medos, eu fui muito bem recepcionada nessa cidade. Passei os 12 meses, ou foram 15 meses, 12 meses, se eu não me engano, um pouco mais de 12 meses, muito feliz, porque lá nós encontramos profissionais capacitados que atenderam o nosso filho com o maior amor e carinho e profissionalismo possível. Foi lá que Pedro andou, que deu os primeiros passos com a fisioterapeuta, que a gente tem um enorme carinho e admiração, que tratou meu filho como se fosse filhinho dela, que deu todo amor e carinho para ele e estimulou da forma que ela podia estimular. Foi lá também que a gente começou a perceber que quanto mais unidos a gente estava, mais a gente percebia os avanços dele. Quanto mais fazíamos tudo junto relacionado ao nosso filho, mais nós percebíamos o avanço. Quanto mais nós fazíamos tudo juntos, mais nós percebíamos o avanço de Pedro. E foi aí que, no dia a dia, nas terapias, prestando atenção em todos os estímulos que era dado a ele, que eu comecei a pegar, né, o ritmo de como eu podia estimular ele em casa, já que eu estava em casa só com ele, eu não trabalhava, eu estava de dedicação exclusiva para o meu filho. Pedro entrou na escola neste mesmo ano que iniciou as terapias, uma escola fantástica, uma escola maravilhosa, com tias, com professores, tios e tias maravilhosos, que me ajudaram também muito. A tia U, que era como ele chamava, me ajudou muito nos estímulos com Pedro também, foi muito especial. A tia Célia, são pessoas que eu guardo aqui no meu coração com muito amor e carinho, porque fizeram parte do início de tudo e nos acolheram muito bem. Foram mães dos coleguinhas deles, muito queridas, muito especiais. Foram tias e tios, no geral, que eu tenho contato até hoje, mantenho um carinho enorme por elas. E eu acho que eu jamais vou querer perder esse contato, porque elas fazem parte da minha história e me fizeram muito bem. E foi nessa cidade, continuando falando sobre as terapias, que eu aprendi a estimular meu filho, que eu comecei a estudar muito sobre o assunto. Até então, Pedro estava com um diagnóstico de que ele poderia estar dentro do espectro autista. Isso contrariava as terapeutas, porque elas não conseguiam enxergar que Pedro era autista, que ele estava dentro do espectro.
Isso também me deixou confusa, porque no início eu achava que não, depois eu achava que sim, eu comecei a ler tudo sobre o assunto, e isso parece com Pedro, aquilo não é, não tem nada a ver com Pedro, mas isso aqui parece com ele sim. Então foram muitas confusões na minha cabeça que eu fazia diante de tantos diagnósticos confusos. Mas o importante foi que eu foquei no que ele precisava. Pedro começou a fazer natação, Pedro começou a avançar, Pedro começou a andar, o desequilíbrio da marcha foi diminuindo, continuava, mas diminuiu bastante. E diante das dicas das terapeutas, eu comecei a ler, a estudar, a buscar. E foi aí que eu comecei a ver os estímulos, o que era sensorial, o que ele mexia no sensorial dele, porque ele ficava tão irritado quando ele mexia com cola, porque ele ficava tão irritado quando ele pegava na tinta. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a ajudar meu filho em casa. Aí no canal vocês podem ver vídeos comigo brincando de tinta com ele, vídeos com ele, no meu blog também tem imagens dele brincando com pintinho, textura da pena, de alisar a peninha, alisar a cabeça do pinto, de sentir a peninha entre os dedos dele. Então, tudo isso foi desensibilizando meu filho e ele foi vencendo as limitações dele nessa primeira fase de 1 ano, de 1 ano e meio a 2 anos. E daí eu não parei, eu continuei. Saí de Paulo Afonso, voltei para minha cidade, Feira de Santana, continuamos os estímulos e ele continuou fazendo as terapias, sendo estimulado fora de casa. E daí eu percebi que ele não acompanhava, continuava sem acompanhar, embora ele estivesse ganhando várias fases, né, passado por várias limitações e vencendo algumas limitações dele, como andar, por exemplo. Pedro continuava sem falar. Pedro fez 2 anos, fez 2 anos e meio, fez 3 anos e Pedro não falava nada. Simplesmente era um mamã, raramente, quando ele tinha muita necessidade de me chamar. E eu seguia todas as recomendações de fono, eu não dava nada fácil na mão de Pedro. Eu dificultava para que ele pudesse vir me pedir as coisas. Ele estava com sede, eu repetia várias vezes: água, você tá com sede, filho? Você quer água? É o que você quer mesmo? Fala aí pra mamãe o que é que você quer. Você quer comer? Quer uma fruta? Eu sempre interrogava ele para que ele pudesse me responder o que ele queria. E ele não conseguia, ele ficava nervoso, ele chorava, ele se jogava no chão, e isso me deixava extremamente preocupada, porque eu via ele irritado, eu tentava seguir as recomendações e via meu filho irritado. E embora eu tentasse fazer as recomendações dela, né, de deixar fazer com que ele me pedisse determinadas coisas, isso me afligia. Eu era mãe, eu sou a mãe dele, né? E ver meu filho com sede me pedindo água e sem conseguir falar, e eu pedindo, ele apontando, e eu tentando fazer com que ele falasse água, foi muito difícil. E uma das primeiras coisas que Pedro falou, depois de mamãe, foi água. Foi uma das primeiras palavras que ele falou. Então, ele realmente ouviu muito água, né? Que era o que ele pedia muito, era água. Ele gosta muito de ver neném também, bebês. Então, uma das coisas que ele também aprendeu rapidinho foi a falar neném. Ele fala certinho. Então, eu acho que tudo que ele tinha interesse, realmente, foram coisas que Pedro falou. Coisas que ele tinha interesse e necessidade. Então, depois disso, que nós voltamos para a feira, de todas essas dicas que eu vim pegando de terapeuta, de fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional, eu fui pegando gancho de uma coisa, de outra, lendo, ouvindo mães com as mesmas experiências. Acompanhei alguns blogs na internet, blogs do Lagarta Vira-Pupa, da Andrea, que tem um pequeno Theo, que é autista. Me foi de grande valia, aquela mulher me deu um up, sabe? Uma motivada legal, porque aquelas postagens dela é motivacional. Ela mostra a realidade e nessa realidade ela consegue passar um pouco mais de tranquilidade pra gente, porque cada um vive o seu drama, né?
Cada um vive a sua luta. E quanto mais a gente conhece a situação do outro, mais a gente aceita a nossa. E é com essa oportunidade, né, de poder conhecer outras mães que vivem os seus dramas com seus filhos, suas dificuldades, que eu resolvi criar esse vídeo de apresentação para vocês, para que vocês conheçam a minha luta, né? O meu dia a dia com ele, as coisas que nós estamos enfrentando juntos, vencendo de forma positiva, que embora existam dificuldades, o amor deve sempre prevalecer. O amor vence tudo e essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Independente do nosso filho não ser o que planejávamos antes do nascimento dele, ele é o nosso filho, ele está aqui do nosso lado. E nós, como mães, nosso dever é ajudá-lo, é ser parceira mesmo, é pegar na mão e dizer, eu tô com você, meu filho, eu jamais vou te deixar sozinho e eu vou te criar, te ajudar a vencer cada limitação, para que juntos a gente vença e venha cada dia mais progredir. O amor vence tudo, ele sempre vencerá. E é com essa mensagem que eu quero finalizar esse vídeo, para dizer para vocês que eu vou aparecer mais vezes para explicar mais situações de Pedro, mais histórias de Pedro. Vou contar para vocês como chegamos ao diagnóstico dele, sim, vou preparar um vídeo só para isso. Embora eu seja tímida, embora eu não tenha afinidade muito com câmeras, embora eu não seja uma youtuber, não estava nos meus planos. O meu intuito de estar e seguir com o canal realmente é esse, de me fazer mais próximo de você que está aí do outro lado e que vive a mesma situação que eu e que quer ter um ombro amigo, quer dividir suas histórias, quer ouvir as experiências do outro, para que possa continuar seguindo e ajudando os nossos filhos, né? O seu filho aí que tá do seu lado, que tá vivendo e conta com você para superar cada limitação dele. Então, o amor vence tudo. Eu sou Indianara, a mãe do príncipe guerreiro, e termino por aqui este vídeo mandando um beijo enorme para vocês, dizendo que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem e que eu vou estar por aqui. O intuito não é ter muitos seguidores. Se eu tiver, ótimo. Quanto mais pessoas ouvirem e tiverem do meu lado para discutirmos sobre cada assunto, sobre cada limitação dos nossos filhos, né? Dividir isso com vocês é saber que eu não tô sozinha. Então, esse é o intuito. Se for para seguir conhecendo cada dia mais mamães que vivem nessa luta que eu vivo, estaremos firmes e fortes. Eu tô aqui com vocês e jamais vou deixar de fazer postagens que façam com que vocês ajudem seus filhos do outro lado e que, embora seja muito difícil, embora a nossa sociedade seja cruel com os nossos filhos, porque a sociedade é cruel, elas são preconceituosas, elas não aceitam, eles vivem no mundo deles, né? Eles fazem com que aquele não é um problema deles, não é um problema meu. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Eu sinto isso, eu sei que você aí também sente e sei que você também está disposta a ajudar seu filho e vencer junto com ele. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.